O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, meus queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela web rádio Ativa Comunicações. Nós chegamos, então, ao segundo domingo da Páscoa. E, neste segundo domingo da Páscoa, nós chamamos de Domingo da Misericórdia, da festa da Divina Misericórdia. E hoje, na leitura que nós ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos, nos é mostrada justamente um retrato da comunidade primitiva, da primeira comunidade cristã. E é uma comunidade ideal, como nós vimos na leitura. Uma comunidade fraterna, preocupada em conhecer Jesus e a sua proposta de salvação. Uma comunidade que se reúne nas casas para louvar o Senhor na oração e na Eucaristia. Uma comunidade que vive a partilha, que vive a doação, que vive o serviço. Nós costumamos dizer... É importante essas palavrinhas esquisitas, mas qual o significado de cada uma delas? Nós poderíamos dizer que o que falta muito nas nossas comunidades hoje é justamente isto. Primeiro, didascalia. Que palavrão é esse? Didascalia significa o ensinamento da palavra. Liturgia. O que significa liturgia? Muita gente hoje confunde a liturgia com o pode e não pode. Confunde a liturgia com as roupas, com as vestes. Não. A liturgia significa culto. Liturgia significa o culto de adoração, de louvor. A Santa Missa, que é uma ação de graças. Depois, é uma comunidade que também tinha koinonia. O que significa essa palavrinha koinonia? Significa comunhão. Viver em comum com os demais. É uma comunidade que tinha... Quando a gente fala de koinonia, a gente fala assim, colocar o que tem em comum para que todos possam ter. Eu tenho isso e você, por exemplo, eu tenho arroz, mas não tenho feijão.
Você tem feijão, mas não tem arroz? Se eu colocar o meu arroz em comum e você colocar o seu feijão em comum, nós temos uma bela refeição. É assim que é a koinonia. Mas o que nós vemos hoje? A pessoa está com arroz, é meu, não reparte com ninguém. Ela fica só com arroz, ela não participa com o outro. É uma comunidade que tinha martiria. Martiria significa testemunho. Olha que bonito, quando a gente fala dos mártires, né? A gente logo pensa só naqueles que realmente foram assassinados, etc., que derramaram seu sangue. Não, mas a palavra martiria, ela tem um significado muito maior. É o testemunho com a própria vida. Nós temos até uma expressão que nós usamos muito, que é chamada o martírio branco. Por quê? Aquele martírio sem derramamento de sangue. É uma pessoa que também dá a sua vida para os irmãos, doa a sua vida para as comunidades, ela não vive para ela mesma sozinha, mas vive para a comunidade. É um chamado martírio branco, porque ela se deixa consumir pelos outros. E, por fim, uma comunidade que tinha diaconia. A palavra diaconia, tem muita gente que pensa que é o ministério ordenado do diácono. Não, diaconia. Diaconia significa serviço. Todo aquele que se coloca a serviço do outro, a servir o outro. Isto significa diaconia. E todas essas coisas, aquela comunidade primitiva que nós vimos nos Atos dos Apóstolos, ela tinha. Depois, na carta de Pedro, nos é ensinado uma coisa muito importante que nós já ouvimos, mas nós não prestamos atenção. O sofrimento nos ajuda a crescer. O sofrimento nos ajuda a amadurecer. O sofrimento nos ajuda a despir do orgulho e a confiar em Deus. Por isso que o apóstolo exorta. Pedro diz que, apesar das dificuldades, nós somos convidados a olhar para Cristo, para a sua experiência da paixão e da cruz, antes de chegar à ressurreição. Quando nós olhamos que, às vezes, dispomos do nosso orgulho, eu vi uma matéria envolvendo um sacerdote da nossa arquidiocese, o padre Josilei, no atendimento às famílias, no atendimento às vítimas da pandemia. E é uma reportagem maravilhosa, e não só ele, mas todo um grupo de religiosos também de outras denominações que se colocam a serviço. E eu não sei se o senhor acompanhou, né? Porque é interessante, porque num primeiro momento está proibido, não pode, não sei o quê. Tá. Depois, os próprios médicos foram pedir. Quer dizer, os próprios médicos sentiram que os pacientes, que seus familiares precisavam, estavam necessitados do apoio espiritual. Ou seja, a ciência reconhecendo o papel da fé, mostrando que ciência e fé não são, como diz o Papa Bento XVI, Fides Ratio, né? Ele escreveu isso muito bem, fé e razão, elas caminham juntas. E que beleza, se puderem caminhar de mãos dadas. No domingo da misericórdia, o Evangelho vai nos falar de um Pai que perdoa e perdoa porque nos ama. Neste Evangelho nós vemos a instituição, Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele institui o sacramento da reconciliação, o que muitos chamam da penitência, alguns falam da confissão individual. Então, ou seja, é o sacramento que Jesus institui. E vejam bem, que ele institui esse sacramento, mas ele direciona para os apóstolos. Então, ou seja, ele dá aos apóstolos e, consequentemente, aos sucessores dos apóstolos, porque se você olhar a Sagrada Escritura, sempre quando um apóstolo morria, eles elegiam outro e colocavam no lugar. E a Igreja Católica vem fazendo isso nesses 2000 anos. Sempre quando um papa, quando um bispo morre, outro é chamado para ocupar o seu lugar. Ou seja, essa sucessão apostólica. O papa é o sucessor de Pedro e todos os bispos do mundo inteiro são os sucessores dos apóstolos. E eles, como bispo, detêm esse munus recebido de Jesus Cristo, de perdoar pecados ou de reter pecados. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus institui o sacramento, e ele não estava só com os apóstolos ali, com certeza tinha outros discípulos, outras pessoas, talvez as mulheres também estivessem ali, Maria Santíssima, Madalena e tal. Jesus não falou, vocês todos podem sair perdoando pecados. Não, ele direcionou para os apóstolos. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Por isso que quando
algum irmão menos desavisado for criticar o sacramento da confissão, da reconciliação, você diga isso para eles. Porque, às vezes, tem uma expressão até chula, né, que machuca muito a gente, que diz assim, eu vou confessar com comedor de feijão, eu vou confessar direto com Deus. Em primeiro lugar, está se julgando, né, para já ter acesso direto. Mas quando, assim, é claro que eu não sei, acho que os apóstolos não comiam feijão, mas com certeza comia pão, comia trigo, comia tanta coisa, e foi para eles que Jesus deu esse poder. Depois, quando ele deseja a paz, que bom, em todas as missas, o sacerdote repete esse gesto de Jesus. E aqui nesse evangelho, se você prestou atenção, ele é em 2 dias diferentes. É o primeiro dia da semana, no dia que Jesus ressuscitou, ele já aparece, ele já institui o sacramento da reconciliação, ele já sopra sobre eles o Espírito Santo, ali sobre os apóstolos. E depois, nesse primeiro dia, que era o primeiro domingo da Páscoa, Tomé não estava. Aí a Sagrada Escritura diz, passaram-se 8 dias, então, ou seja, hoje, o segundo domingo da Páscoa, 8 dias depois, aí Tomé estava. Eles estavam lá dentro de novo, e Jesus entra novamente, e aí ele deseja novamente a paz. A paz esteja convosco, diz Jesus. Então, esta comunidade ali que estava nascendo, fazendo essa experiência de Cristo, olha que bonito, amadurecendo a sua fé, e já não exigia tantos sinais extraordinários, a não ser o da própria experiência de viver humilde como irmãos, na presença de Cristo que estava no meio deles, como nos pede o Papa Francisco, que sejamos uma igreja sem ostentação, que sejamos uma igreja pobre para os pobres. Meus irmãos, todos nós passamos por crises de fé. Ninguém crê por crer. Por que você acredita? Eu creio porque creio. Não. Nós cremos por causa de um mistério que existe por trás da nossa fé. Os apóstolos, quando viram Jesus na cruz, nós poderíamos até ilustrar assim. Eles talvez tivessem dito, Mateus tivesse olhado para Tomé e disse, nós erramos. Foi um erro, viu? Foi um erro seguir esse homem. Eu deixei de ser cobrador de impostos, eu deixei de ser pescador, poderia ter dito Pedro, poderia ter dito André, e agora ele está morto. Nós erramos, vamos para casa, vamos voltar para o lago, vamos voltar para a pescaria, vamos pescar, vender nossos peixes, vamos voltar para Emaús. E os outros também, veja bem, nesse encontro com Tomé, apesar que Tomé não estava no primeiro, mas talvez, se eles ouvissem, eles também tivessem a mesma dúvida que Tomé. Mas faltou para eles a coragem de perguntar. E aí eu digo assim, é quando você está numa sala de aula e o professor explica uma coisa lá, é tão bonito, desenha, faz esquemas na lousa, e aí você olha e você fala, nossa, mas parece que está tão fácil, mas você não entendeu nada. Mas por aparecer fácil, e todos os alunos dizem assim, eu entendi, professor, alguma dúvida? Ninguém levanta a mão. E você fala, eu não vou levantar, porque senão vão me chamar de burro. Você não entendeu, mas você fica quieto. Tomé, não. Por isso que Tomé nos propicia a grande experiência, porque Tomé falou por todos, quando ele disse, não acredito. Porque muitos ali também não acreditavam, mas não tiveram coragem de falar. Mas ele, Tomé, disse, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. E vejam bem, que a nossa fé, ainda hoje, não pode ser uma fé boba, não pode ser uma fé ingênua, não pode ser uma fé que simplesmente não questiona, uma fé irracional, não. A nossa fé é uma fé madura, é uma fé sólida, porque nós não temos medo daquilo que nós cremos. Eu já ouvi, o senhor também já ouviu, muitos de vocês já ouviram, tem gente que fala assim, eu não vou estudar teologia, porque ela vai me tirar a fé. Então, você não tem fé. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós nos aprofundamos, mais nós questionamos, mais nós perguntamos e mais a nossa fé amadurece. Quantos e quantos cientistas, depois de tantas décadas de ensino, de estudo, etc., de tantos livros, eles chegaram à conclusão, quanto mais eu estudei, quanto mais eu procurei respostas, mais eu entendi que só pode Deus existir. Não tem como, porque a ciência chega num ponto, num limite, onde dali para frente ela não consegue mais. E aí então entra a nossa fé. Veja bem que eles reconheceram Jesus pelas feridas, e esta experiência de Tomé, nós também. Você que duvida, venha ao Deus que não duvida. Deus vem ao encontro de um homem
que duvida, porque muitos de nós carregamos dentro dos nossos corações dúvidas, que talvez sejam dúvidas preciosas, como essa de Tomé, para obter a bela notícia. Felizes os que creem sem terem visto. Somos nós, porque ninguém aqui de nós viu Jesus ali naquele momento, ressuscitado em corpo, alma, ninguém tocou o dedo na ferida de Jesus, nas mãos, no lado, nenhum de nós. Mas nós cremos. Então, quando Jesus disse isso, ele estava se referindo aos apóstolos que tinham visto e acreditado, ou que não tinham visto, mas também acreditado, mas com certeza, ele estava dizendo para todos nós que também nós somos felizes. E felizes, bem-aventurados, porque nós cremos sem ter visto. Mas vejam bem, se no primeiro momento da nossa fé, nós cremos, porque nós ouvimos a palavra, a pregação do padre, porque nós talvez vimos alguém receber uma cura, um milagre, então aí nós avivamos a nossa fé. Mas se a gente fizer a experiência, nós podemos dizer, eu não acredito, eu não creio, eu não tenho fé em Deus, porque o padre falou, porque o pastor falou, ou porque a fulana levantou da cadeira de roda. Eu tenho fé e creio, porque eu fiz a experiência, eu experimentei Jesus, eu estive com ele na intimidade, então eu posso dizer de mim mesmo. E aí então nós começamos a amadurecer esta fé. A missão que nós temos para cumprir é desafiadora, é dificílima, mas o Espírito de Deus nos move. Este Espírito que Jesus, no Evangelho de hoje, soprou sobre os apóstolos, aqueles homens semi-analfabetos, alguns até analfabetos, aqueles homens simples, sem estudo algum, e que trouxeram para o mundo inteiro o Evangelho de Jesus Cristo, para todas as direções. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava com eles. E quando a igreja estabeleceu, no segundo domingo da Páscoa, para o mundo católico, a festa da Divina Misericórdia, nós devemos lembrar, a misericórdia não foi inventada por João Paulo II. A misericórdia de Deus, tem muita gente que pensa que foi Santa Faustina. Não, ela teve revelações, sim, da misericórdia, do quadro que nós temos aqui ao lado do altar, de Jesus misericordioso, e etc. e tal. Mas a misericórdia está lá no Antigo Testamento recheada. A misericórdia é como o maior atributo de Deus. E aí, misericórdia, eu estava olhando para algumas homilias de anos anteriores, nem passava pela minha cabeça questão de pandemia. E aí estava escrito, a divina misericórdia abre as portas da igreja. A descrição da porta fechada do cenáculo é um símbolo indicativo de uma igreja fechada em si mesma, de uma igreja medrosa, de uma igreja distante do povo, de uma igreja que não vive misericordiosamente, de uma igreja que talvez não esteja dando testemunho da misericórdia de Deus. Fecha as possibilidades às pessoas e não deixa que se abra novos horizontes. Meus irmãos, vejam bem, nós estamos vivendo este tempo terrível de provação, todos nós sem exceção. Aqui, mesmo aqueles que não tenham tido a experiência de ter algum amigo, algum parente adoentado ou falecido, mas ele vive a insegurança, ele vive a incerteza. E nós, como cristãos, precisamos dizer, eu poderia aqui pregar sobre abrir as igrejas para agradar aqueles que querem as igrejas físicas abertas. Eu poderia pregar para fechar as igrejas para agradar aqueles que querem as igrejas fechadas. Mas não. O que nós precisamos entender neste momento, prestem atenção no que eu estou dizendo. A fome que nós estamos vendo agora não é culpa da pandemia, não é culpa do coronavírus. A perseguição à igreja, a morte de cristãos, não é culpa da pandemia. Quanto o desemprego, tem tantos milhões de desempregados, não é culpa da pandemia, porque muito antes da pandemia, pela ganância, pelo egoísmo do homem, pela corrupção, nós já tínhamos muitos desempregados, nós já tínhamos muita gente passando fome, nós já tínhamos muita gente morrendo nas filas dos médicos, nós já tínhamos muitos padres sendo presos, perseguidos, nós já tínhamos muitas igrejas sendo destruídas, queimadas.
Então não é a pandemia, é o egoísmo do homem que não abre esse coração de pedra para a misericórdia acontecer. Porque a misericórdia, como maior atributo de Deus, é aquela que vai olhar para o nosso passado com o olhar de Deus. E eu digo assim, o mundo olha para o nosso passado com justiça. Fez, tem que pagar, tem que morrer, tem que ficar preso, etc. e tal. A misericórdia não olha assim. A misericórdia olha com um olhar de amor, com um olhar de perdão. A justiça, quando olha para o futuro, não pode dizer nada porque não sabe. De repente, se eu olho para uma pessoa moribunda, se eu olho para uma pessoa toda torta, cheia de crimes, de pecado, eu digo, isso não tem futuro, isso não tem jeito, isso está perdido. Mas quando eu olho para uma pessoa caída no chão, doente, criminosa, pecadora, você não importa, mas quando eu olho com esse olhar de divina misericórdia, quando eu olho com esse olhar da misericórdia do Senhor, eu vejo naquela pessoa lá no futuro dela, uma pessoa resgatada, uma pessoa renovada, como o padre rezou aqui ao final do ato penitencial. Banhados em Cristo, nós somos nova criatura. E que nós possamos nos deixar, neste domingo, sermos banhados pela misericórdia do Senhor. Porque é isso que vai curar o mundo, não a brigaiada que nós estamos vendo aí. Vamos, neste domingo, elevar a Deus as nossas orações, como a salmista fez tão bem neste salmo. Cantar a Deus, dar graças a Ele, porque a misericórdia dEle é eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.